Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do XPCA, né? O Fiagro aqui da XP. A gente vai ver como a recuperação judicial da AgroGalaxy impactou de fato já o valor patrimonial do XP Crédito Agrícola Fiagro, né? No último relatório a gente já trouxe possíveis impactos, mas ainda era um fato subsequente, e aqui a gente traz a concretização de parte desse prejuízo, tá certo? Então, rapidamente, né, o fundo ele ainda assim distribuiu ele 0,085 por cota, né, lembrando que ele é um fundo de base 10, e deu um yield mensal ali de 1,26, lembrando que os FIAGos são totalmente isentos no que diz respeito aos rendimentos, tá? Para os investidores pessoa física, tá? O fundo está com uma duration aí de 1,83, ou seja, se você investe no XPCA, você tem que ter no mínimo esse horizonte aqui, tá? De um pouco mais de quase 2 anos ali, para a gente resumir, tá certo? Então, algumas informações gerais, né? Você já tem aqui um novo valor de cota patrimonial, tá? De R$ 9,22. A gente vai ver quanto isso diminuiu, tá? E como que ele está sendo negociado hoje, se com desconto, né? O tamanho do desconto. Vale a pena ressaltar aqui, tá? Essa informação. O administrador é a própria XP, e já já você vai saber por que eu estou falando isso, tá? Taxa de administração é 1%, no mínimo 25 mil reais, taxa de performance 10% sobre o QCD, 100% do CDI, um Fiagro que já conta, né, com mais de 108 mil cotistas, né? Então, se você também conhece algum cotista do XPCA, encaminha aqui esse vídeo para ele, tá certo? Então, aqui a gente chega no pedido de recuperação judicial, né, da AgroGalaxy, que já é amplamente conhecido. O XPCA ele tinha ali 7,95% do portfólio exposto, tá, a essa empresa, né? Ou seja, quase 8% ali do PL, não é pouca coisa, tá? Inclusive, você teve uma remarcação imediata aqui de deságio, né? Ou seja, menos 50% em um dos CRAs e menos 40% em outros, tá certo? Que tinha ali uma estrutura de subordinação que fez com que essa diminuição fosse de 40 e não menos 50, tá certo? E com isso, né, já houve ali um impacto, né, patrimonial de 2,88% na cota patrimonial na comparação mensal, tá? Claro que, né, se vai ter mais perda ou não, vai depender aqui dos rumos, tá, que a recuperação judicial da AgroGalaxy vai tomar, se vai ter um desfecho relativamente positivo ou se realmente ela, apesar do pedido de recuperação judicial, ela não consegue se recuperar e decreta falência e talvez tenha realmente mais perdas, tá? Então aqui, ó, por isso que eu falei lá do administrador, que é a própria XP, tá? Você teve ali, né, a distribuição de 0,85, teve uma queda em relação ao que ele vinha pagando, a gente também vai ver rapidamente o histórico aqui, e você vê que o regime de competência, né, que é o que o fundo adota, essa remarcação de ativo impacta diretamente a distribuição de rendimentos, né, de dividendos aqui do fundo, e ele coloca aqui, né, que a administradora está avaliando a melhor forma para minimizar os impactos da distribuição nos próximos meses, tá? Recentemente também, eu gravei um vídeo aqui sobre o CPTR11, se você não conhece, ele é o Fiagro da Capitânia, tá? Uma outra grande gestora aí que atua no mercado de infra, no mercado de fundo imobiliário, muito forte também. E lá o administrador é o BTG. E eles optaram por não pagar rendimentos, tá? Vão ter os rendimentos zerados nos próximos, até o final do ano, tá? Que eles disseram, motivo ali, o guidance, na verdade, né? De voltar a pagar seria só em janeiro de 25, tá? Que segundo, né, o XPCA informa aqui, parece que a administradora ainda está avaliando. A gente pode ser que tenha alguma novidade aí nos próximos dias e uma das possíveis consequências é realmente não pagar dividendos, né, durante algum período que a gente vai saber nos próximos dias, provavelmente, tá certo? Lembrando que o OBTG, administrador do CPTR11, que aliás está até em vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui se você é investidor de Fiagro e não viu esse vídeo, realmente eu não sei onde você estava, mas vamos dar sequência aqui no relatório do XP Crédito Agrícola Fiagro, tá? Como nem tudo, né, são derrota também, o gestor investiu ali
8,60 milhões num CRA da Serientes, né, voltando ali esse devedor à carteira do fundo, e mais 4,32 na usina Cerradão, tá? Então, uma taxa ali é CDI mais 3,8, a outra é IPCA mais 8,50. Essa Serientes aqui é um conglomerado agrícola já, 90 mil ali, né, opera mais de 90 mil hectares de plantio, em diversos estados do Brasil, né, principalmente soja e milho, tá? E a usina Cerradão, ela se situa ali no Triângulo Mineiro, na cidade de Frutal, uma usina de sucro energético, né? Enfim, que processa ali cana-de-açúcar, tá certo? Então aqui a gente chega no resultado, né? A gente vê o impacto aqui brutal, tá? Já dessa remarcação que houve, né? Tá aqui, ó, menos 9, 256, 337, pelo regime aqui de competência, né? Você vê que o regime caixa aqui já teve uma queda em relação a agosto, tá? Relevante. E ainda assim ele teve um resultado e ele distribuiu 0,850 por cota, né? Se a gente levar em consideração aqui o resultado, caso ele venha a optar por não distribuir, né? Você teria pelo menos ali 2 meses, tá? De não distribuição de resultado e mais o próximo resultado afetado para poder, né? Considerando que esse rendimento aqui distribuído vá se manter, tá certo? Então, com mais ou menos 2 meses e alguma coisa, você, né? Entre aspas, aqui você pagaria esse prejuízo contábil que teve, e aí sim você zeraria o jogo e poderia voltar a distribuir nos próximos meses, tá certo? Então aqui um pouco do histórico, né, de distribuição dos rendimentos, a gente vai ver realmente que houve uma queda, né, normal ali, uma certa oscilação, mas aqui uma queda mais acentuada, tá? Cota de fechamento de mercado fechou em 7,92, o que dá um desconto, né, de R$ 1,30, né, por cota em relação ao valor patrimonial, ou seja, o fundo negocia ali aproximadamente 85% do PL na data de fechamento aqui do relatório, tá? E mesmo tendo essa queda também de rendimentos, né, vale ressaltar que você tem ali um yield mensal, né, de 100, o cross-up, né, que seria você levar em consideração 15% ali de alíquota, da menor alíquota de renda fixa de 1,07, totalmente isento de imposto de renda, e um dividend yield anualizado de 13,67, que ainda assim, né, é uma boa remuneração, tá certo? Então, passando agora aqui, para quem ainda não conhece, portfólio, né, do XPCA, você tem ali 4,3 em caixa, cotas de FDIC com 13,4 e em CRAs diretamente 82,3%, tá certo? Aqui um pouco da distribuição geográfica, né? Ele tem uma diversificação boa regional, diga-se de passagem. Em termos de alocação, 13% da carteira está em PCA e 87% em CDI. Então, sob esse ponto de vista aqui, a gente pode esperar, né, até um certo aumento aqui nos rendimentos, porque a Selic está subindo, o que joga o CDI também para pagar mais, e as expectativas de inflação também estão sendo revisadas para cima. Caso se concretize, também, né, a parte da correção monetária dos títulos, teoricamente você vai ter um valor absoluto maior aqui, tá? Então, você tem uma taxa média de mercado de 4,10 de CDI e de IPCA de 7,88%, tá certo? Então, rapidamente aqui a gente chega na carteira do fundo, onde a gente vai poder ter uma visão geral melhor, tá? A maior posição hoje é no próprio FDIC, tá? Em que ele dá uma diversificada, né? Ou seja, como se ele estivesse investindo em outro fundo, né? Um fundo também agrícola, mas um FDIC, e aí você tem as duas maiores posições hoje, né? A ACP e a Solubi, com 5,3, 5,4 aqui, por cento do PL, né, tirando o próprio FDIC, e hoje, né, você tem ali no título da AgroGalaxy 2,9% ainda, né, do PL e 1,2% em outro título e 0,6% em outro título, tá certo? Então você ainda tem uma exposição, mesmo com essa remarcação negativa, você ainda tem uma exposição da carteira nesses ativos, né, da AgroGalaxy, que pode vir a diminuir ou pode vir a zero, né? E se você está otimista com a recuperação da AgroGalaxy, pode até recuperar e vir aí um rendimento positivo, né, dessa recuperação. E
as posições, né, que ele entrou esse mês estão marcadas aqui em azul, né, com 2,1 do PL, e a usina Cerradão aqui com 1% do PL, tá certo? De maneira geral, né, você tem ainda esse risco da AgroGalaxy aqui pesando, tá, de fato, na cota, na carteira. A maior posição aqui é esse FDIC, tá, que tem outras posições, inclusive uma delas que a gestora tem mais de 5, né, que é a própria ACP, mas que dá assim uma certa diversificada na carteira, e aqui ele vai te mostrar ali os detalhes, né, dos devedores e eventuais garantias, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Foi mais para passar uma nova atualização da AgroGalaxy. Ainda tem um risco aqui da AgroGalaxy na carteira, tá? Então vai ficar ali essa nuvem, né, sobre o XPCA. Tá com desconto, né, que a gente viu ali de 15%, então ainda que você zere aqui, né, que seja remarcado a zero essas posições, vai dar menos de 15, então teoricamente teria uma arbitragem de valor ali para acontecer, para chegar na cota patrimonial, e a gente tem como ponto positivo também a Selic subindo e a inflação subindo, que pode aumentar os rendimentos em termos absolutos, também aumenta o risco, né, que fica mais pesado para as empresas poderem pagar, mas é isso, a gente vai acompanhando mês a mês. Esse é o trabalho de quem investe aqui, né, em fiagros, em fundos imobiliários. Não dá realmente para esquecer, tá certo? Tem que acompanhar ali, eventualmente comprar mais, comprar menos, vender, se desfazer da posição, faz parte do negócio, tá certo? Grande abraço, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos com a nossa área de membros também abertas. Valeu, grande abraço.